Olá, o meu nome é Henrique e hoje nós vamos falar sobre supercondutores cerâmicos. Este é um vídeo de extensão realizado para o curso de Cerâmicas Avançadas sob supervisão da professora doutora Vânia Caldas Souza. Foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Engenharia de Materiais. Para falarmos sobre supercondutores, vamos inicialmente começar a falar uma revisão histórica. Em 1911, um cientista chamado Heike Kamerlingh Onnes descobriu um fenômeno extraordinário ao resfriar o mercúrio a temperaturas próximas do zero absoluto. A resistência elétrica do material caiu abruptamente a zero. Esse fenômeno, que chamamos de supercondutividade, ocorre quando um material conduz eletricidade sem nenhuma perda de energia. Além disso, os supercondutores possuem outra característica interessante, o efeito Meissner, que faz com que eles expulsem campos magnéticos do seu interior. Neste trabalho, vamos falar rapidamente sobre propriedades básicas dos supercondutores, como temperatura crítica, e também a diferença entre supercondutores do tipo 1 e 2, supercondutores cerâmicos e algumas aplicações. Existe uma temperatura crítica na qual a resistência do material cai bruscamente em torno de zero, provocando o surgimento de propriedades supercondutores. Esses supercondutores são fascinantes. Eles perdem totalmente a resistência elétrica abaixo dessa temperatura. Isso significa que, em teoria, uma corrente elétrica poderia circular indefinidamente em um circuito supercondutor. Outro fenômeno chave para falarmos sobre esse tipo de material é o efeito Meissner, onde o material vai expulsar qualquer campo magnético presente, flutuando se colocado sobre um ímã, por exemplo. A corrente crítica vai ser chamada como o máximo de corrente elétrica que o material pode suportar antes de perder as suas propriedades supercondutoras. Onnes, na sua época, esperava 3 possíveis resultados devido às teorias da época, como vemos na figura, as linhas A, B e C. Na curva A, isso ocorreria se a resistência fosse inteiramente devido à obstrução das trajetórias dos elétrons pelas vibrações térmicas. Sendo assim, a diminuição dessa temperatura, aproximando-se a zero, faria cessar a resistência. Esta curva não leva em consideração imperfeições estáticas na rede cristalina, que também são responsáveis pela passagem de corrente elétrica. Na curva B, era esperado caso essas impurezas e imperfeições da rede cristalina influenciassem na resistividade, e a curva B ocorre na maioria dos materiais não supercondutores, como de praxe. A curva C ocorreria se houvesse uma diminuição no número de elétrons de condução devido a algum mecanismo de condensação. Porém, com os experimentos de Onnes com o mercúrio, nenhuma dessas curvas aconteceu. Em vez disso, algo extraordinário e novo ocorreu. A temperatura crítica é a temperatura na qual a resistência cai bruscamente em torno de zero, provocando o surgimento de propriedades supercondutoras. Vemos na figura abaixo a diferença entre um metal normal e um material supercondutor. Para o material supercondutor, abaixo da temperatura crítica, a resistência desceu para zero, enquanto num metal normal, a resistência diminuiu com a diminuição da temperatura, mas não chegou a zero. Supercondutores são classificados em 2 tipos principais, tipo 1 e tipo 2. No tipo 1 são formados principalmente pelos metais e algumas ligas metálicas. Em geral, são condutores de eletricidade à temperatura ambiente. Os tipo 2 são formados por ligas metálicas e outros compostos. Em geral, temperaturas críticas associadas a eles são muito mais altas que as dos supercondutores do tipo 1, como é o caso de supercondutores cerâmicos baseados em óxidos de cobre. Como exemplo, temos o chumbo com temperatura crítica de 7,2 Kelvin, o mercúrio, o alumínio e o titânio. Para supercondutores do tipo 1, são materiais que exibem a supercondutividade apenas abaixo de uma certa temperatura crítica e campos magnéticos fracos. Na teoria comum,
de condutividade seria necessário para diminuir as vibrações dos átomos do cristal e permitir o fluxo de elétrons sem dificuldade do material para que ocorresse a supercondutividade. Nesse tipo de material, exibem o efeito Meissner completo, expulsando totalmente o campo magnético de seu interior enquanto permanecem supercondutores. Se o campo magnético ultrapassar um certo valor crítico, chamado campo crítico, eles perdem instantaneamente a sua supercondutividade. São geralmente metais puros, como mercúrio, chumbo, alumínio, e também como ligas, nióbio, nitreto de nióbio e outros exemplos. Devido à sua limitação a baixos campos magnéticos, eles não são tão amplamente usados quanto os supercondutores do tipo 2. Supercondutores do tipo 2 são materiais que permanecem supercondutores em campo magnético muito mais elevados que do tipo 1. São formados por ligas metálicas e outros compostos, como cerâmicos. Em geral, temperaturas críticas são mais altas que dos supercondutores do tipo 1, como é o caso das cerâmicas baseadas em óxidos de cobre. Eles não expulsam completamente o campo magnético. Em vez disso, permitem que ele penetre em regiões específicas chamadas vórtices. Esses materiais têm dois campos críticos. Abaixo do primeiro, eles expulsam o campo magnético, efeito Meissner parcial, entre o primeiro e o segundo. Eles permitem a penetração parcial do campo acima do segundo e perdem a supercondutividade. Estes incluem materiais como cerâmicas de óxido de cobre e várias ligas metálicas. Devido à sua capacidade de operar sob campos magnéticos elevados, eles são amplamente usados em aplicações práticas, como ímãs supercondutores para a ressonância magnética nuclear e trens de levitação magnética. Na tabela abaixo, temos alguns exemplos de materiais supercondutores tipo 2, tanto materiais cerâmicos na tabela da esquerda, quanto em ligas metálicas na tabela da direita. Note que a temperatura crítica é muito mais elevada do que dos tipos do 1 de supercondutores. O efeito Meissner, como é conhecido, é a característica mais famosa dos supercondutores. É a causa da levitação magnética de um ímã. A explicação para o fenômeno está em uma expulsão total dos campos magnéticos pelos supercondutores, o que faz com que o campo magnético interno seja nulo, desde que o campo externo aplicado não seja muito intenso. Em 1986, dois pesquisadores, Bernold e Müller, fizeram uma descoberta que revolucionou a ciência dos materiais. Eles encontraram supercondutividade em cerâmicas à base de óxidos de cobre. Estes materiais possuem uma estrutura cristalina complexa que é crucial para suas propriedades supercondutoras. A supercondutividade desses materiais ocorre a temperaturas bem mais altas que nos supercondutores metálicos tradicionais, embora ainda precisem de resfriamento com nitrogênio líquido. Na figura abaixo, vemos como ocorreu a mudança ao longo dos anos com a descoberta de materiais supercondutores, principalmente cerâmicas, onde a temperatura crítica pode ser atingida usando nitrogênio líquido, que em comparação com hélio líquido tem um preço muito mais baixo. Nesta figura, podemos ver outro exemplo de materiais supercondutores a temperaturas mais altas ao longo dos anos com essa descoberta, facilitando aplicações comerciais como trens-bala, ressonância magnética nuclear e outros exemplos. Em 1964, foi feito o primeiro supercondutor não metálico com estrutura de perovskita, à base de titanato de bário ou titanato de cálcio e também niobato de sódio. A perovskita é uma estrutura cúbica simples, podemos ver na figura onde no centro do cubo do titanato de cálcio temos o cálcio no ponto A, temos o titânio localizado nos vértices no ponto B e os oxigênios nas arestas no ponto O. Em 1986, como falado, Bernold e Müller descobriram um novo supercondutor com temperaturas críticas mais altas.
Estes ganharam um prêmio Nobel. No mesmo ano, foi preparado um material supercondutor com uma temperatura muito mais alta, ainda à base de óxido de cobre, porém usando ítrio e bário, constituído por 3 unidades cúbicas de perovskita empilhadas na sua célula unitária de uma forma alongada tetragonal. Os cubos superiores e inferiores, como vemos na figura, possuem o íon bário no centro e os íons cobre nos vértices. O cubo do meio da estrutura é semelhante, mas tem um íon de ítrio no centro. Vemos nessa figura alguns outros exemplos de supercondutores e estruturas cristalinas ainda à base de perovskita. Ao lado esquerdo da figura, temos ainda o exemplo de óxido de cobre com ítrio e bário, e no lado direito temos 2 exemplos, um à base de lantânio e outro à base de chumbo. Nosso último exemplo será então ainda um supercondutor à base de óxido de cobre, porém agora com mercúrio, seguindo uma estrutura semelhante de perovskita com íons mercúrio e bário na sua rede cristalina. Sobre fabricação e aplicações atuais, a fabricação de supercondutores cerâmicos envolve processos cuidadosos, como síntese por reação em estado sólido, com pós de alta pureza misturados e sinterizados a altas temperaturas. Os supercondutores cerâmicos têm potencial para revolucionar várias tecnologias. Por exemplo, em sistemas de ressonância magnética nuclear, eles permitem a criação de campos magnéticos intensos e estáveis. No transporte, temos os trens de levitação magnética, como o maglev, que utilizam supercondutores para flutuar sobre os trilhos, eliminando o atrito. No entanto, ainda enfrentamos desafios significativos, como a fragilidade dessas cerâmicas e a necessidade de mantê-las em temperaturas muito baixas, o que torna difícil sua aplicação em larga escala. Um exemplo interessante é o maglev, um trem de levitação magnética em operação no Japão, utilizando supercondutores. O maglev pode alcançar velocidades em torno de 600 km por hora, praticamente sem atrito. Outro exemplo está nos dispositivos médicos, como ressonância magnética nuclear, que utilizam esses supercondutores para gerar campos magnéticos intensos e precisos. Esses casos ilustram o potencial transformador dos supercondutores cerâmicos na tecnologia moderna. Para resumir, os supercondutores cerâmicos representam uma área fascinante e promissora da ciência dos materiais. Desde suas propriedades únicas, como resistência zero e o efeito Meissner, até suas aplicações em tecnologias avançadas. Eles têm o potencial de transformar muitos setores tecnológicos. Contudo, ainda existem desafios a serem superados, principalmente relacionados à fabricação e ao custo. O futuro da pesquisa em supercondutores promete avanços que podem tornar essa cerâmica ainda mais viáveis para aplicações práticas. Por fim, aqui estão algumas referências para quem quiser se aprofundar mais no tema. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, pode me enviar por e-mail.